Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Absolute Bread Pão Absoluto. E eu sou André Beleze, eu sou padeiro quântico artesanal e hoje nós vamos fazer uma rosca de frutas secas com fermentação natural. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós vamos fazer esse pão maravilhoso, delicioso, com frutas secas, desidratadas. E já que o Natal está chegando, o final do ano está chegando, é uma ótima opção para você fazer para o final de ano. Se você não quer fazer o panetone, se você não quer ter todo o trabalho de fazer o panetone, porque é mais difícil, bem mais difícil, eu aconselho você fazer esse pão, essa rosca com frutas, que é uma delícia e você não vai se arrepender, tá ok? Vamos aos nossos ingredientes, que está aqui no meu quadro, que eu já anotei tudo certinho e eu vou passar para você um por um o que você vai precisar, tá bom? Então vamos lá, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo tipo 1, tá bom? Não precisa ser nenhuma farinha especial, é claro que se você tiver condições de você ter acesso a uma farinha mais forte, será melhor, tá bom? Vamos trabalhar aqui com 135 gramas de água filtradas, tudo pesado, tá ok? Para a gente padronizar a nossa receita e a gente não ter problema nenhum. 100 gramas de leite integral, 50 gramas de ovo caipira, no caso eu estou usando, não precisa ser o caipira, pode ser um ovo comum, mas é importante que ele tenha 50 gramas, você tem que pesar esse ovo, tá bom? 30 gramas de extrato natural, esse extrato natural ele é feito através de raspas, tá? De laranja e limão siciliano, tá? Se você de repente não tem o extrato, André, eu não tenho esse extrato, o que eu posso fazer? Você pode raspar, tá? Uma laranja e um limão siciliano, e essas raspas você vai adicionar à massa, que vai dar muito sabor, tá bom? Não tem problema se você não tem o seu extrato. O açúcar é orgânico que eu estou utilizando, também não precisa ser orgânico, pode ser um açúcar comum, 60 gramas, 100 gramas do fermento natural, tá? Na proporção 1, 2, 3. Então é muito importante você utilizar ele nessa proporção para esta receita. 6 gramas do fermento biológico fresco ou 3 gramas do fermento seco. Então para essa receita nós precisamos da fermentação mista, tá bom? Vamos precisar aí de 8 gramas de sal e de 40 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, que é a nossa gordura desta receita, tá bom? Então as frutas eu coloquei aqui para você ter se basear. Nós vamos precisar de 200 gramas aproximadamente, tá? Pode passar um pouquinho se você quiser, pode colocar um pouquinho menos também. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer aí uma escolha, aí você que sabe, tá? Você pode utilizar uvas passas escuras, uvas passas claras, cranberry. Você pode utilizar frutas cristalizadas também. Eu estou utilizando um mix de uvas passas com cranberry e frutas cristalizadas, tá bom? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então isso aqui não tem uma regra, você pode equilibrar, tá? O importante é a quantidade, não exceder muito, o peso da sua receita total. Agora nós vamos dar início à nossa receita. Vamos pôr a mão na... Aqui está todos os meus ingredientes, são bastantes ingredientes, tá? Mas fica tranquilo que eu vou fazer aqui o passo a passo com você e você vai ver. Eu pego aqui o meu fermento biológico fresco, tá? E eu vou já espedaçar ele aqui dentro do meu bol, tá bom? Da minha tigela aqui. Espedacei ele, tá? Legal, tá aqui. Eu vou pegar agora um pouquinho desse açúcar meu, tá? Que já tá pesado, minhas 60 gramas de açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só um pouquinho, uma colher, tá? Para que é essa colher, André? Só para eu dissolver, tá? O meu fermento aqui, Para facilitar, eu gosto de dissolver ele, tá bom? Então aqui, eu vou misturar esse pouquinho de açúcar com o meu fermento biológico fresco. Caso você não tenha o seu fermento biológico fresco, você for usar o seco, você não precisa fazer esse procedimento com o seco, tá bom? O seco você pode adicionar ele direto na sua farinha, tá bom? Então, aqui eu já praticamente
misturei ele com o meu açúcar e ele já está começando a derreter. O único objetivo meu aqui é só para isso, é só para diluir o meu fermento, tá? Não é para ativar ele nem nada. Simplesmente para modificar aqui o estado dele, eu acho que é mais prático eu fazer dessa forma, tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora eu pego aqui a minha balança e eu vou colocar aqui já, tá bom? O meu ovo, tá, ó. Eu vou colocar o meu ovo e eu vou colocar o restante do meu açúcar, tá? Agora eu vou pegar o meu batedor. Você vai precisar de um fouet para você bater essa mistura de açúcar, ovos e o seu fermento, tá bom? Então aqui é mais para você dar uma homogeneizada, não precisa dissolver tanto esse açúcar, até mesmo porque o açúcar orgânico, né, ele é mais grosso. Então você não tem a necessidade de ficar aqui batendo muito, tá? Então, ó, aqui já é o suficiente. Agora sim eu vou entrar aqui com o meu leite, que já está pesado, tá bom? Minhas 100 gramas de leite. Continuo dando uma misturada. E agora eu vou pesar a minha água, tá bom? Que são 135, né? Então vamos lá. Pronto. Agora sim eu vou aqui tirar minha balança. Tá bom? Vou colocar agora aqui o meu extrato natural. Então, essa mistura inicial não tem muito segredo. É só você ir misturando todos esses ingredientes. Esse extrato natural, ele vai dar um sabor excelente, um toque especial, tá? Cítrico de laranja com limão. Você não tem ele, não tem problema. Pode utilizar aí as raspas de uma laranja pera e de um limão siciliano, tá? Então, ó, mexe mais um pouquinho aqui para dissolver, né? E agora eu vou entrar aqui com o meu fermento natural, tá? Olha como ele tá, bonito, forte. Eu vou utilizar apenas 100 gramas, equivalente aí a 20%, tá? Textura do meu fermento. Eu não posso pôr essa colher nele, não. Eu vou aqui coisar o meu dedo mesmo, para não... Pode ser. $100 gramas, tá? Ainda falta um pouquinho. Vamos ver se deu. Deu. Pronto. Deixa eu limpar o meu dedo aqui, que sujou um pouquinho. Bom, agora... Obrigado. O que eu vou fazer? Dissolver um pouquinho, tá? Esse fermento natural. É claro que ele tá meio duro aqui, ó. Vai ser meio difícil de dissolver ele, tá? É até melhor tentar aqui fazer com a colher.
vendo? Mas ele vai dissolvendo sim, tá? Você vai mexendo que ele vai dissolvendo. Não precisa dissolver todo. Que agora eu já vou entrar com a minha farinha aqui, tá? Só dá uma quebrada nele, né? Tá vendo? Dá uma quebrada nele. Senão a gente perde muito tempo tentando dissolver ele, tá? Agora aqui, ó, o meu sal eu pego e coloco na minha farinha. Dou uma misturada aqui também no meu sal com a minha farinha e já posso despejar toda essa mistura aqui, ó, da minha farinha aqui dentro. Então fizemos a mistura, né, líquida e agora vem a mistura seca, que é a minha farinha, tá bom? Pode colocar, coloco todo de uma vez aqui. E agora com a minha colher, o que eu vou fazer? Eu vou, né, tirar aqui agora esse excesso de líquido solto, né? Fazer com que a minha farinha absorva todo esse líquido. Até eu ver que não tem mais líquido solto. Tá. Então essa é a mistura inicial dessa receita, tá bom? Lembrando que é uma receita de longa fermentação e que não vai assar esse pão no mesmo dia, tá? Esse pão ele é justamente para ser feito de longa fermentação, assim como o panetone artesanal também feito de longa fermentação. Por quê? Porque nós queremos sabor nesse pão e nós queremos um pão saudável, né? Então eu não posso fazer com que esse pão seja fermentado de maneira rápida. Eu preciso da longa fermentação para agregar valor nesse pão, tá? Bom, tá vendo? Não tem mais água, né? Líquido solto, tá? Então agora aqui que eu vou fazer? Eu vou, né, entrar com uma das minhas mãos. Eu vou tirar aqui, ó, o excesso da minha colher. Tiro o excesso e já vou entrar aqui com a minha mão, ó, amassando, tirando aí, ó, todo esse excesso que tem no meu bol. Raspando o meu bol. A massa ela vai ficar um pouquinho pegajosa mesmo, tá? Normal. E agora nós vamos trabalhar ela um pouquinho na nossa mesa, tá? Para homogeneizar aqui todos esses ingredientes, tá bom? Então, ó, tá vendo? Limpa o bol, não deixa, né, excesso grudado. Limpa, muito importante. E agora vamos fazer a mistura. Então, a mistura que eu costumo fazer é dessa maneira aqui. Que é a nossa sova inicial, né? Homogeneizando os nossos ingredientes. Tá vendo? Ela já começa a pegar a consistência. Ela já tá começando a ficar um pouquinho mais dura. É a farinha absorvendo todo esse líquido, tá? Ó, já tô começando a sentir uma certa dificuldade de fazer esse movimento. Então, quando você começar a sentir certa dificuldade, é porque, né, a sua farinha já está consumindo todo esse líquido. E agora eu já mudo o meu movimento, tá? Você já pode mudar o seu movimento. Agora eu vou raspar um pouquinho aqui a minha mão para tirar o excesso. Raspa a sua mão, tá? Não trabalhe com a mão suja, apenas nesse começo, que não tem jeito, que você vai ter que sujar a sua mão. Então, nesse começo, você tem que sujar a mão, não tem jeito. Mas, ó, eu já limpo minha mão para eu poder já sentir a minha massa, tá? Como que ela está. Que se eu ficar com a minha mão aqui muito grudenta, eu não vou ter a sensibilidade da minha massa, tá bom? Então, ó,
Tirei o excesso. Agora vamos rolar a nossa massa, tá? Como que é rolar a nossa massa? É isso aqui, ó. Apenas isso, ó. Só vou rolar ela sobre ela, tá bom? Esse movimento, ó, ela já está ganhando estrutura e ela já está ficando firme, tá bom? E agora eu já vou dar os meus 10 minutinhos para a minha massa poder, né, se recuperar. E quando nós voltarmos, nós já vamos o quê? Incorporar, né, a manteiga a essa mistura, tá certo? Então, agora é 10 minutinhos, contadinho aí no relógio, e eu já volto, tá? Então, ó, ela vai ficar aqui repousando com o meu bol e a gente já volta daqui a 10 minutinhos. Já voltamos depois de 10 minutinhos de descanso, que a nossa massa repousou, tá bom? Já relaxou. E o que eu vou fazer? Agora vamos incorporar a nossa gordura, que é a nossa manteiga, né? Ó, tá vendo como que ela já relaxou? Então, ó, toda vez que você dá um descansinho para ela, ela já faz isso aqui, ela já relaxa, tá bom? Então agora a manteiga eu sempre coloco aos poucos, tá bom? E eu aconselho você também, sempre colocar aos poucos. Nunca coloque manteiga toda de uma vez, tá? Por quê? Porque vai dar mais trabalho para você absorver. Então eu prefiro fazer assim, porque se torna mais fácil, tá? E agora sim, faço o meu movimento de sova, né? De rolar aqui, ela sobre ela mesma, para ela poder absorver essa gordura. Lembrando que a gordura, ela está hidratando a nossa massa, tá? Então, não se engane achando que gordura não entra como hidratação, porque entra sim. Tanto é que para essa receita eu fiz esse balanço, né? Desses líquidos. Eu mesmo fiz esse balanço, tá? Eu que equilibrei esta receita. Então ela está aí com... tirando, é claro, a manteiga, ela está aí com 63%, tá? Aproximadamente de hidratação. Agora com a manteiga, é claro que vai passar aí, né? Vai subir um pouquinho essa hidratação, chegando aí por volta aí quase de 70%, tá? Então, isso é muito importante você entender, para você não perder aí o ponto da sua massa. E para isso você precisa conhecer a sua farinha, tá? Então eu conheço essa farinha que eu estou utilizando e eu sei que ela suporta esse tanto de hidratação, que não é nada exagerado, tá? Justamente eu equilibrei essa receita para você aí poder fazer na sua casa com uma farinha aí mais fraca, tá bom? Que vai aguentar tranquilamente. Você pode ter certeza, porque eu já fiz diversas... essa mesma proporção, essa mesma receita com diversos tipos de farinhas, tá bom? Então, ó, eu vou aqui só rolando ela sobre ela para poder absorver, né? Ela absorver a manteiga. À medida que eu vou vendo que ela já está absorvendo, tá vendo que ela já está absorvendo, né? Eu coloco mais. Você tem a opção também de fazer na batedeira, tá? Se você não quer ter todo esse trabalho de ficar fazendo isso, apesar que a parte mais trabalhosa está sendo agora, né? A gente colocar a manteiga, porque até então a gente não fez quase nada de força, tá? A gente só está fazendo agora aqui esse de incorporar a nossa manteiga, que é a parte um pouquinho mais trabalhosa. Você não quer fazer isso por algum motivo? Pode fazer na batedeira, sem problema. Só vai precisar saber utilizar a sua batedeira para massas enriquecidas, né? Porque essa massa aqui é uma massa enriquecida. Aí você precisa saber o ponto certo da sua massa para você poder começar a colocar a manteiga dentro da batedeira, tá? Então, ó, já vi que está absorvendo, eu já vou colocando mais. Já está acabando já. Minha manteiga são 40 gramas, né? Praticamente já acabou.
Terminar de raspar aqui para ficar certinho. Pronto. Pronto. Agora terminar de homogeneizar aqui. Eu não costumo ficar sovando as minhas massas, tá? Eu apenas misturo elas, ou seja, homogenizo, né, elas, faço a homogeneização aí dos ingredientes e depois ela parte para os descansos, para ela poder desenvolver, tá bom? Sei que tem diversos tipos de técnicas, diversas maneiras de você desenvolver uma massa e eu não gosto de ficar tendo que sovar muito. Então aqui, ó, ela já está começando a absorver toda essa gordura, tá vendo? Vou limpar minha mesa aqui para tirar o excesso. E ela já vai ficando aqui já, ó, bem estruturada. Eu já sinto que ela já está começando a ficar com estrutura. Não está grudando na minha mão. Minha mão está... Então, ó. Agora, observe que eu só estou rolando ela por enquanto, né? Então eu já vi que ela já absorveu aqui, ó, essa gordura, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar mais 10 minutinhos, tá bom? Que é os meus 10 minutinhos clássico, que é para minha massa se recuperar. Isso é muito importante você entender, tá? Faz parte do nosso processo. Quando nós voltarmos, nós vamos manipular ela mais um pouquinho para, né, poder homogeneizar o restante e ela ficar certinho para a próxima etapa do processo. Então, daqui a 10 minutinhos a gente volta. Já voltamos então com o nosso descanso, né? E vamos ver como é que está a nossa massa. Olha, já relaxou, tá vendo? Você pega nela e você vê que ela já relaxou, ó. Olha que coisa maravilhosa, né? Ó, você estica ela, ela já relaxou e já tem até aí uma malha de véu já, mas ainda é bem pouquinha, tá? Então, agora eu vou fazer mais esse movimento, tá? Que é rolar sobre ela, que é a nossa sova aí do rolo, que é para você massagear ela, tá bom? Massageando, apenas isso, ó. Apenas rolando ela sobre ela mesmo. Até mesmo para essa gordura ficar toda, né, homogeneizada. E você também pode fazer, ó, olha como que essa massa está firme, não está grudando, a massa está firme, tá? E você também pode fazer esse outro movimento, que é de você usar essa parte aqui da sua mão, ó, tá vendo? Você leva e traz, você empurra ela, ó, e você vai rolando ela, tá? Você não vai rasgar ela, você não precisa rasgar ela, você só vai fazer isso aqui, ó. Porque nesse movimento você está massageando ela, ó, tá vendo, ó? Você está massageando, empurrando ela contra a mesa e não está rasgando ela, tá bom? Então isso aqui também ajuda a desenvolver aí a sua massa de uma maneira, tá, muito boa. Então, mais uma dica aí para você, tá? Você pode fazer esse movimento, tá? E você pode intercalar com esse outro aqui também, que é o movimento de você rolar ela, tá? Então rola para um lado, rola para o outro, até você sentir que ela já está toda homogeneizada, tá bom? Bom, agora eu já sei que a minha massa já está homogeneizada, tá bom? Não vai ficar adiantando agora eu ficar aqui fazendo força. Então, de vez eu ficar aqui fazendo força, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora dar um descanso mais prolongado, tá bom? Que nós chamamos o que? De dobra. Então, nós vamos aí uma dobra um pouquinho mais longa, tá? Então, minha massa vai ficar aqui, ó, aproximadamente de 30 a 40 minutinhos. E para que eu preciso desse tempo? Para justamente poder desenvolver
essa malha de glúten, tá bom? Então ela vai ficar aqui na minha bancada, tá? Temperatura aqui está ok. Temperatura minha não está ultrapassando a 24 graus. Isso é muito importante eu falar para você. Se a sua temperatura aí tiver acima de 24, 25, 26, você já tem que tomar cuidado com essa massa, tá? Ela não pode ficar aqui. Então, a minha vai ficar porque a minha temperatura está abaixo de 24. Tá aí na casa de 22, 23. E algo importante agora para mim te falar. Enquanto que a massa vai ficar aqui, as minhas frutas, eu já deixei elas de molho, tá bom? Então você pode deixar elas de molho na água, tá bom? As uva passas, né? As frutas secas cristalizadas não tem necessidade, mas a uva passa é importante você hidratar ela. Então o que você faz? Você coloca ela de molho, tá bom? Um pouquinho de água e deixa ela aí de molho. Eu costumo colocar a minha no vinho, tá? Eu não uso água para hidratar, eu coloco no vinho tinto seco. Coloco, deixo ela no vinho tinto seco e depois você escorre ela. Então, enquanto a nossa massa fica aqui, o que você pode fazer? Você pode já hidratar ela nesses 30, 40 minutinhos e depois você vai escorrer ela, vai pôr no escorredor, né? Deixar ela escorrer para poder sim acrescentar na nossa massa, tá? Que nós vamos desenvolver primeiro aqui, tá? A nossa malha de véu, a nossa malha de glúten, para depois a gente poder acrescentar as nossas frutas, tá bom? Então, agora nós vamos aí dar um tempo mais longo e daqui 30, 40 minutos aproximadamente nós voltamos para mostrar o resultado, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, voltamos após 40 minutinhos que a minha massa já repousou, ela já relaxou, tá bom? E eu já vou mostrar para vocês como que ela ficou. Eu quero enfatizar algo muito importante, né? De repente você vai falar assim, André, posso fazer essa rosca no mesmo dia? Olha, você pode fazer, tá bom? Você tem total, né, direito de você fazer o tempo que você quiser. A questão é somente o resultado final que você vai ter desse pão, tá bom? E as consequências também de valor nutricional. Então, como é um pão que vai o nosso fermento natural, eu não posso utilizar uma fermentação curta, ou seja, eu não posso fazer um pão para fermentar em 2, 3 horas, que seja até 4, 5, para mim é pouca, entendeu? São poucas horas e não dá tempo das bactérias e as leveduras que estão no nosso fermento natural agirem nesse pão, nessa massa, transformar esses açúcares, transformar essas enzimas e deixar esse pão nutritivo e saudável, tá bom? Então é importante eu enfatizar isso para você. Então meus pães são todos feitos de longa fermentação, ou seja, é feito de um dia para o outro. Eu não faço pão para assar no mesmo dia. São casos raros de eu assar um pão, de eu fazer um pão e assar ele no mesmo dia, né? O tempo mínimo é 6 horas de fermentação, 6 horas, 6 horas e meia, 7 horas. Aí você pode sim fazer esse pão, tá bom? Mas eu não aconselho por causa justamente dos benefícios, que não vai agregar tanto benefício, pelo contrário, pode até prejudicar você, tá bom? Então, dito isso, vamos agora aqui ao nosso pão, a nossa massa, para ver como que ela está desenvolvendo. Vamos lá? E aqui está a minha massa, olha como ela relaxou, olha como que ela já está, né? Bem relaxada. Eu vou agora puxar o meu ponto de véu, tá bom? Olha que eu já tenho aí uma malha de véu, tá vendo? Já está mais desenvolvida, já tem aí já uma certa rede de glúten. Não está aí perfeita 100%, mas já tem aí uma rede de glúten, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu já vou colocar as minhas frutas, tá? E para isso, como que eu faço, tá bom? Aqui não tem muito segredo, você só vai ter que abrir ela um pouquinho mais, tá? Você vai ter que esticar ela. Você pode fazer isso com as mãos mesmo, tá? Com as mãos, ó, você vai abrindo ela para você poder espalhar essas frutas, tá? E facilitar, né, a nossa mistura aqui, tá? Essa massa tá muito cheirosa, tá muito aromática devido ao extrato natural, tá? Lembrando que se você não tem o extrato natural, não tem problema, utiliza as raspas de uma laranja pera e de um limão siciliano, que vai ficar maravilhoso, tá bom? Então aqui agora nós vamos ter aí um certo trabalhinho para poder misturar, tá?
essas uva passa e as nossas frutas cristalizadas, tá bom? Agora nós vamos ter que fazer um trabalho aí de mistura, tá? Então, ó, agora como que eu misturo, né? Já que eu abri ela, aí eu acho uma maneira mais fácil, espalhei ela, tá vendo? Você espalha ela. E uma maneira fácil agora é você ir enrolando ela, tá? Vai enrolando ela e vai puxando a parte de baixo, ó. Opa! Ó, puxa, tá vendo? Puxa a parte de baixo e vai enrolando. Puxa e vai enrolando, né? Como se fosse aí um rocambole. Ela vai começar a grudar um pouquinho, não tem problema, tá? Pronto. E agora elas estão aqui dentro, né? E agora sim nós vamos fazer o quê? Elas vão escapar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Depois elas vão se juntar novamente. Então agora é misturar, tá? Misturar bem para ela não ficar concentrada só em um lugar, né? Ó, normal agora ela vai começar a escapar, não tem problema, tá? Normal ela começar a querer fugir da massa. Até mesmo porque essa massa não é uma massa de alta hidratação. Justamente porque você não tem uma farinha super forte. Então não resolveria eu colocar uma alta hidratação pensando apenas em mim, tá bom? Porque aí eu sei que você não iria conseguir fazer, tá? Por quê? Porque não é qualquer farinha que aguenta bastante hidratação. Então, como é uma rosca que nós vamos fazer, é até legal que ela esteja um pouquinho mais firme, tá? Aqui tá dando um pouquinho de trabalho, normal a gente homogeneizar, tá? Mas ó, ela tá misturando, tá? Tá misturando. E o importante é você ir girando ela, ó, de um lado e pro outro, de um lado e pro outro. Agora vamos juntar essas frutas. As frutas começam a soltar um pouquinho de água, então a nossa massa começa a ficar um pouquinho pegajosa, tá? Até aí normal. Depois ela se reequilibra novamente, ó. Praticamente aí, ó, já está misturada as minhas frutas, tá? Pode fazer mais esse movimento até você ter certeza que ela já está bem espalhada, tá vendo? Que ela vai, né? Ela vai se espalhando e vai ficando homogeneizada, que essa é a intenção. Claro que se fosse numa batedeira, numa masseira, é muito mais fácil, tá? Bom, praticamente já está aí, ó, homogeneizada, tá? As frutas. E agora, o que que eu vou fazer? Nós, né, vamos fazer o seguinte, ó, tira o excesso da bancada, muito importante. Agora ela vai para dentro do bowl, tá? Ela vai fermentar essa massa, tá bom? Ela vai precisar crescer para depois a gente poder modelar ela aí na nossa rosca. E a gente vai utilizar uma forma que eu já vou te dar maiores detalhes dessa forma, tá? Pronto. Já está as frutas aí todas homogeneizadas, tá bom? Tirando o excesso aqui da minha mão, normal ela grudar um pouquinho. Agora aqui você pode fazer um boleamento para dar tensão na superfície. Ela fica com aspecto meio rústico mesmo, normal, por causa das frutas, tá? Lembrando que isso aqui não é uma massa de panetone. É uma massa mais firme, justamente por causa do formato que a gente quer, né? Um formato de rosca. Bom, e agora, o que que eu vou fazer? Eu pego o meu bowl, tá?
eu vou passar manteiga aqui dentro. Pode ser azeite também, se você tiver azeite, não precisa ser manteiga, mas eu prefiro passar manteiga. Então eu vou pegar a manteiga aqui, ó, e vou passar, bom, dentro do meu bol, para minha massa não grudar. E agora ela vai precisar fermentar. Por quanto tempo ela vai fermentar? Aí vai depender muito do seu ambiente, da sua temperatura, tá bom? Por quê? Porque a fermentação é variável, né? Ela depende muito da temperatura, então não existe uma regra. Você vai ter que trabalhar com o tamanho, com o volume dela. Então ela vai ter que quase que dobrar praticamente, tá? De volume. A hora que ela dobrar, a gente sabe que ela fermentou bastante. Tá bom? Então, eu pego ela aqui e coloco ela aqui, ó. Manteiga para não grudar, tá? Então agora ela vai fermentar, tá? Esse é o nosso resultado a princípio. Observe o tamanho que ela está, então ela vai ter que crescer, né, bastante para a gente poder depois fazer a nossa modelagem, tá? E eu já vou mostrar a forma que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o excesso de manteiga da minha mão. Ó, a forma que nós vamos utilizar é uma forma que mede 26, tá bom? O diâmetro dela. E ela tem 12, tá bom? De altura. É uma forma bem alta. É um buraco no meio, essas formas de bolo. E a gente vamos utilizar ela para poder fermentar a nossa rosca, tá certo? Então, depois nós vamos fazer a modelagem e ela vai ficar aqui dentro, tá bom? Então, por enquanto, se você tiver um cesto de fermentação de rattan nesse formato, você também pode fermentar e depois tirar e assar na forma, tá bom? Aqui nós temos a opção de fermentar ela aqui, deixar ela já aqui de hoje para amanhã, que é o que eu vou fazer, e depois já assar ela aqui dentro, tá bom? Esse é a opção que eu vou utilizar. Você tem a opção de utilizar o cesto de fermentação, depois tirar do cesto, tá bom? Amanhã e colocar na forma e assar. Então, por enquanto é isso. E agora eu vou aqui cobrir com o meu pano, tá? Importante para não ficar aberta. E agora ela vai fermentar até quase dobrar. Pode ser 1h30, pode ser 2 horas ou pode ser um pouquinho mais, tá bom? E depois eu retorno com vocês. Voltamos depois de 1h30. Minha massa já cresceu o tanto que ela precisava crescer para nós podermos agora fazer a nossa modelagem, né? Mas antes da nossa modelagem, a gente ainda vai dar mais um descansinho para ela poder relaxar, tá bom? Ou seja, ela cresceu. O que é importante você entender que a massa ela precisa fermentar, né? Várias vezes, várias etapas. Então agora passamos pela primeira etapa de fermentação. Nós vamos então agora, né, tirar um pouquinho desse ar, fazer uma, né, espécie de pré-modelagem no nosso pão e depois nós vamos fazer a nossa modelagem final, tá bom? Para depois ela ir para a nossa segunda fermentação, que vai ser a noite toda na nossa geladeira. Esse pão, ou seja, essa rosca, nós vamos assar ela apenas amanhã, tá certo? Então agora nós vamos baixar nossa câmera para poder verificar. Olha o tamanho que está a minha massa, olha como que ela cresceu, praticamente dobrou de tamanho, está muito bonita, tá bom? E agora eu vou passar um pouquinho de manteiga na minha mesa, tá? Muito importante para a massa não grudar. Então passa um pouquinho de manteiga se você tiver uma mesa, para evitar que a sua massa grude, tá bom? Porque agora eu vou deitar ela aqui, né? Observe como ela saiu fácil, porque a gente passou manteiga, não é verdade? Então, agora, o que eu vou fazer? Ela fermentou bastante, né? Então eu vou mexer ela aqui,
tirar um pouquinho dessa fermentação e eu vou fazer agora, né, uma dobra, tá bom? Essa dobra, na verdade, é só para dar uma estrutura nela e tirar um pouco desse ar que tá aqui dentro, tá bom? Não vou manipular ela com força, eu vou fazer apenas esse movimento aqui, ó, como se fosse um envelope, tá bom? Então agora eu vou fazer para cá essa parte e essa outra parte para cá. Olha como ela tá ainda bem cheia, tá? E agora eu vou dar um formato de bola nela, tá? Eu quero que ela fique com um formato de bola e eu vou boleando ela e girando, ó. Vou arrastando ela, dando tensão aqui em cima, tá? Para ela poder ficar com bastante tensão aqui nessa superfície, tá bom? Observe como que já mudou a estrutura dessa massa, né? Depois desse descanso aí de 1h30 que ela ficou direto, então ela fermentou bastante. Olha como que ela tá bonita, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Ela vai ficar aqui por mais aproximadamente 15 a 20 minutinhos para ela poder relaxar, porque nós mexemos nela e aí sim nós vamos fazer a nossa modelagem final, tá bom? Então, daqui ó, 15 ou 20 minutinhos no máximo nós voltamos para a nossa modelagem final. Bom, passado aí já 20 minutinhos, a minha massa já relaxou. Inclusive, aparentemente ela cresceu até mais um pouquinho, tá bom? E agora nós vamos fazer a nossa modelagem. Minha forma ela já está untada com manteiga, tá bom? Eu não passo farinha, eu apenas unto com manteiga, então ela está toda untada com manteiga. E eu vou precisar agora fazer o quê? Passar um pouco de manteiga também na minha mão. Por que na minha mão? Porque eu vou pegar na massa e ela não pode grudar na minha mão, tá? Então eu passo manteiga. E nós precisamos fazer o que? Um furo, né? Porque a nossa massa ela vai entrar aqui, tá bom? Então eu vou fazer um furo aqui no centro dela, tá bom? Eu vou fazer esse movimento agora, tá? Com os meus dois dedos. E vou agora abrindo aqui, tá? Com cuidado para não rasgar a massa. Desgruda ela. Observe que o furo já ficou no meio, tá? Porém, nós precisamos o quê? Abrir mais ainda. Opa. Então, se sua mão começar a grudar, você passa mais um pouquinho de manteiga na ponta dos dedos para não grudar, tá bom? E aqui, ó, devagarinho você vai empurrando ela, para ela o quê? Esticar. Nós precisamos esticar ela, tá? Precisamos abrir ela para ela ficar nesse diâmetro aqui. Então, eu preciso fazer esse movimento. Então aqui, ó, eu vou esticando ela devagarinho para não romper ela, tá bom? Eu não quero que ela se rompa. Então eu vou fazendo esse movimento, ó. Vendo que ela tá esticando, ó. Tá abrindo o centro dela cada vez mais, tá vendo? Então essa é a intenção, para ela poder entrar ali. E é claro, você vai ver na proporção que está essa massa, porque de repente pode ficar mais massa de um lado do que no outro, e o importante é você ver essa proporção, tá bom? Então, agora já abriu aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Com cuidado, você vai abrindo e ela vai se esticando. Olha que legal, né? E agora eu vou pegar e vou colocar ela aqui dentro, tá? Então já está praticamente aberta, tá? E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou ajeitar ela aqui, tá? Ajeitando ela, ela vai agora se acomodar aqui e ela vai crescer, né? Se você vê que uma parte tem menos massa do que a outra, você consegue empurrar um pouquinho, tá bom? Para uniformizar e essa massa poder ficar proporcional, né? Ou seja, para ela não ficar desproporcional, tá bom? Então, praticamente aqui já está pronta. Ela vai crescer agora. Esse é o resultado, tá vendo? Da nossa massa, já dentro da nossa forma, tá bom?
eu vou assar ela aqui mesmo, como eu já tinha dito. Então, eu não vou mexer mais nessa massa. Ela vai ficar agora aqui. A noite toda ela vai fermentar, tá bom? Provavelmente aí de 10 a 12 horas. E a intenção, o que que é? Ela dobrar de volume, tá bom? Então, aqui a referência é ela dobrar de volume para a gente poder assar a nossa rosca, tá? Então, agora, ela não vai direto para a geladeira, tá bom? Ela vai ficar aqui fora aproximadamente por mais 30 a 40 minutos. Por quê? Porque ela precisa agora ganhar um pouco de força, ela precisa partir essa fermentação. Se eu colocar ela agora direto na geladeira, o que que vai acontecer? A temperatura fria demais da geladeira não vai deixar com que ela cresça praticamente quase nada, tá? Como ela é uma massa enriquecida, que tem gordura, tem manteiga, o que que vai acontecer? Ela não vai crescer. Aí amanhã, quando eu tirar ela, eu vou ter que ainda esperar muito tempo ela chegar no volume ideal. Então agora eu vou deixar por mais 30 a 40 minutinhos, tá bom? E eu volto para mostrar como que ficou depois desses 30 a 40 minutinhos, tá? Então, mais um tempinho e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, chegamos na etapa final, né, dessa primeira parte, que é todo esse processo, depois da nossa primeira fermentação, modelagem, né, pré-modelagem, modelagem, e agora os últimos 30 minutos, que é para partir a nossa fermentação, e agora vai para o nosso retardo, tá, que é a nossa fermentação a frio. Qual que é o importante? O importante agora é você se basear pelo volume dela, em que ela vai ter que crescer praticamente até dobrar, né, de volume até amanhã. Se ela não crescer durante a noite, né, chegar de manhã, ela não tiver crescido o suficiente, é importante você deixar ela chegar no ponto certo de levar para o forno, tá bom? Não é aconselhado você tirar essa massa direto da geladeira e já levar direto para o forno, tá? Ela precisa sair todo esse gelo que está lá no centro dela, precisa climatizar para poder assar e ter um resultado legal no forno, tá bom? Isso é muito importante. Então agora aqui eu vou mostrar o resultado final, né? Como que ficou, tá bom? A minha massa após esses 30 minutinhos a mais. Então observe que ela já cresceu, tá? Um pouquinho, tá bom? Então aí, ó, cresceu. E agora ela vai para a geladeira. E é importante agora você, o quê? Proteger a sua massa. Para isso eu vou colocar ela dentro de um saco plástico, tá? Você pode enrolar num filme também. Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, que eu acho bem prático, para ela não ressecar, tá? E agora é ir para a geladeira e amanhã nós iremos fazer o nosso, né, assamento, nosso ponto da fermentação para ver se realmente ela chegou no ponto ideal. Então, até o próximo vídeo. Bom, e já estamos no nosso segundo dia da nossa receita, da nossa rosca de fermentação natural com frutas. E hoje vamos assar, daqui a pouquinho, essa nossa rosca, tá? Esse pão. E eu quero falar algo muito importante. Minha massa fermentou durante 12 horas na minha geladeira e o que aconteceu? Ela não cresceu o tanto que ela tinha que crescer, porque minha geladeira ficou muito fria. Então é muito importante eu falar isso para você. Minha massa eu tirei ela estava com 6 graus, tá? Então ela estava entre 5, 6 graus, é muito frio. Então realmente ela cresceu pouquinho, só que bloqueou essa fermentação e ela não cresceu lentamente, acabou realmente bloqueando. Tirei ela e ela já está aí aproximadamente 1h40, tá bom? Para ela poder ter chegado já no ponto legal para poder levar ela para o nosso forno. Isso é muito importante você entender, tá bom? Então você precisa se basear pelo tamanho do volume da sua massa. E importante também
é você conhecer o que? A sua geladeira, porque a geladeira é diferente de uma câmara de fermentadora, né? Câmara fermentadora a gente regula a temperatura e a gente tem lá uma temperatura constante. Geladeira nós não temos essa temperatura constante, então tem essas variáveis que você vai ter que aprender a lidar com a sua geladeira e aprender a ver o volume final da sua massa, né? Se chegou no volume legal ou se ainda não chegou, tá certo? Então, agora nós vamos mostrar como que ficou, tá bom? A nossa massa. Então, vamos lá. Bom, e aqui está, olha que maravilha, como cresceu, tá bom? A nossa rosca aí de frutas com fermentação natural. Ela já está no volume ideal para nós levarmos ela para o nosso forno. Cresceu bastante, tá bonita, tá? Tá bem fermentada. E agora o próximo passo é o que? É nós passarmos aqui, né, o nosso ovo, tá bom? Por cima, para dar aquela caramelizada bem bonita, fica bem, né, caramelizada, tá? Então aqui eu já tenho, ó, um ovo batido com uma colher de óleo, tá bom? Então você pode bater, quebra um ovo, coloca uma colherzinha de óleo, óleo de soja mesmo, tá? Para poder a gente pincelar. E eu apenas vou agora fazer o que? Vou pincelar aqui esse ovo, tá? Por cima do nosso pão aqui, da nossa rosca, para poder dar uma caramelizada, uma dourada, ficar bem bonito, bem bonita, tá? Finalização dela. E importante também eu falar agora do forno, como que você vai assar essa rosca. Você vai assar essa rosca, tá? A temperatura legal a 190 graus, tá bom? Você precisa aí ter 190 graus no seu forno para assar ela. Quanto tempo de forno? Aproximadamente uns 30 minutinhos. Pode ser que varia um pouco, pode ser mais ou menos, vai depender do que? Vai depender do seu forno, né? Se o seu forno for um forno muito potente, então em menos de 30 minutos provavelmente essa rosca vai estar assada. Agora a questão é falar para você também da qualidade interna do seu forno, ou seja, a distribuição de calor. Isso é muito importante. Não adianta você atingir aí 190 graus e de repente seu forno ele é muito irregular, né, na distribuição de calor. Aí o que vai acontecer? Ele não vai, né, assar corretamente. E às vezes você vai precisar deixar um pouquinho mais. Então isso é importante eu falar para você, tá? Então às vezes você vai precisar ir até mais de 30 minutos, aí uns 33, 35 minutos, tá bom? Importante é não estar muito forte esse forno a princípio. Por quê? Porque senão ela vai caramelizar muito rápido aqui em cima e você vai achar que ela está assada e na verdade ela não vai estar assada. Por isso que trabalhamos com a temperatura menos, tá? Em massas enriquecidas. Então aqui o ideal é 190 graus, aí é uma temperatura bacana, tá certo? Então, ó, já está aqui, ó, pinceladinho o meu ovo, tá? E agora ela vai para o forno. E daqui a pouquinho eu volto com o nosso resultado final, tá bom? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o final do nosso pão, a nossa rosca de frutas de fermentação natural, longa fermentação. E o resultado foi maravilhoso e eu já vou mostrar ela para vocês, tá bom? Eu só quero dar as minhas considerações finais falando que esse processo ele é de longa fermentação justamente para, né, agregar valor no nosso produto, valor nutricional e não fazer mal a você, tá? Porque eu não quero que você faça um pão que te cause desconforto, que você fique lá depois com azia, com queimação, com muito fermento, tá bom? Pelo contrário, essa receita nós utilizamos, né, fermentação mista, utilizamos aí fermento natural, na proporção aí de 20% em relação ao peso da farinha e utilizamos apenas 6 graminhas do nosso fermento biológico fresco, que é uma quantidade pequena para uma massa enriquecida, tá bom? Nós apenas precisamos o quê? De um longo tempo, né, para fermentar, paciência para essa massa se tornar digestiva e nos fazer bem. Então esse foi o meu intuito e levar a você um pão que agregue valor para você, para a sua saúde, para a sua família.
E agora, né, eu vou mostrar e também quero falar que essa opção aqui para o Natal é muito bom, é muito, sabe, assim, fantástico. Por quê? Porque não que ela vai substituir o panetone, né, mas ela vai, assim, lembrar muito, mas muito o panetone. Se você fizer e você comer, você provar, você vai ver, vai tirar a prova do que eu tô te falando, tá? Por quê? Porque o aroma dela é muito similar, o gosto, ao panetone. É claro que não tem a mesma textura, mas o sabor, o aroma é muito, né, parecido com o panetone devido ao nosso extrato natural ou as raspas, né, de laranja e de limão siciliano que você pode estar colocando na massa e fica uma delícia, fica maravilhoso, tá bom? E mais uma dica, você também pode de vez colocar as frutas, né, que eu optei por fazer a rosca com frutas, você pode colocar as gotas de chocolate, é só você substituir. Então, de vez de você colocar as frutas, você coloca as gotas de chocolate no lugar, tá bom? Que aí vai ficar uma rosca de gotas de chocolate, né? Também muito bom também, tá bom? Então, agora nós vamos mostrar como está a nossa rosca, como que ficou, uma maravilha, tá bom? Vamos agora mostrar, baixar a nossa câmera. E aqui está o nosso resultado final. A nossa rosca de frutas com fermentação natural, longa fermentação. Olha que maravilha! Que bonita que ficou. Ficou aí, né, bem caramelizada, teve uma cocção bonita. E eu já vou te explicar como que você faz essa cobertura aí para poder dar esse aspecto final, esse acabamento aí bonito, tá? Esse acabamento, na verdade, é muito fácil e simples de fazer. Aqui você só vai precisar de leite condensado e de leite de coco, esses de garrafinha e de vidrinho. Como que você faz? Você pega aí a mesma proporção, tá? Tanto de leite condensado quanto de leite de coco. Se for 100 gramas de um, 100 gramas do outro também. Ou seja, a mesma proporção, partes iguais. Você pega aí 2 partes iguais de cada um e coloca dentro de uma panelinha, dissolve ele, mistura e leva para ferver, tá bom? Até levantar fervura. Ele vai engrossar um pouquinho, deixa esfriar, coloca aí num saco de confeitar, né? Ou num tubo, né, de confeitar e você faz o desenho, tá bom? É muito simples. Eu utilizei essa mistura porque eu estava sem o meu açúcar de confeiteiro, mas você pode fazer com açúcar de confeiteiro também, tá? São apenas opções que nós temos, que fica também muito bom você fazer. Tá bom? Então essa é a nossa rosca, tá? Ela já esfriou. Olha como que cresceu, tá? Bem alta mesmo. E agora vamos cortar, né, para ver como que ficou o resultado dela. Mais uma vez aí no detalhe. Tá? O cheiro é impressionante, o cheiro de frutas também. E eu vou agora cortar. Olha que belezura, tá? Vou arrancar aqui um pedaço para nós vermos como que ficou, né? No detalhe, lembrando que não é um bolo, é um pão. Olha que maravilha! Olha isso. Olha, realmente é um pão de frutas, né? Uma rosca de frutas. Olha essa maciez. Você tá vendo aí no detalhe? Olha isso. Olha que fofura que tá isso. E eu não vou resistir, eu vou ter que provar um pedacinho, tá? Olha que coisa gostosa. E eu vou comer um pedaço agora. Meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, eu não tenho nem palavras. Isso é muito bom. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Mais uma vez um detalhe. Olha que bonita. E eu vou finalizando aqui, porque eu vou me deliciar mais um pouquinho, porque tá muito bom, tá? Então, mais uma vez aí no detalhe. Olha que bonita que ficou, tá?
para o seu Natal. Vai fazer muito sucesso essa rosca de frutas para você, para sua família ou até para presentear alguém também, tá bom? Então, essa é a receita. Espero que vocês tenham gostado. Façam, coloca nos comentários o que vocês acharam e como que ficou, tá bom? Lembre-se, respeite os tempos, respeite a longa fermentação, que você terá um produto de alta qualidade para você, para sua saúde, enfim, para todos aqueles que estão ao seu redor, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixa aquele like aí, tá bom? Para poder divulgar o meu canal e divulgar essa receita tão maravilhosa. Um abraço, tchau, tchau!